E aí, gente? Beleza? Aula de histologia, continuação de tecido epitelial. Na aula anterior, a gente viu os epitélios de revestimento. Confere? Então agora a gente vai conversar a respeito dos epitélios glandulares. Epitélios de secreção ou epitélios glandulares. Aí o aluno pode pensar, professor, mas na aula anterior nós vimos os epitélios de revestimento. A nossa epiderme, várias mucosas, pleura, pericárdio, peritônio, né? Os revestimentos. E agora vamos falar sobre epitélios glandulares, glândulas, secreção de substâncias. O que epitélio glandular tem a ver com epitélio de revestimento? É epitélio também? Então, me acompanha. Gente, nesta figurinha aqui, ó, em preto, pretinho aqui em cima, um epitélio de revestimento. Pode ser a sua epiderme ou alguma mucosa do seu corpo, beleza? E aqui, ó, em azul, é o tal do tecido conjuntivo. Lembra que o epitélio, ele não tem os seus próprios vasos e vai ser nutrido pelo tecido conjuntivo que está debaixo dele, não é isso? O conjuntivo subjacente, confere? Então, e aqui em vermelho nós temos vasos sanguíneos. Então, gente, estas figurinhas aqui, ó, mostram eventos, fenômenos, coisas que se passam durante o desenvolvimento embrionário. Coisas que aconteceram, na sua pele, por exemplo, na sua pele, enquanto você ainda era um embriãozinho lá no útero de sua mãe. Então, observe. Durante o desenvolvimento embrionário, um epitélio de revestimento, de repente, as células, elas começaram a proliferar, a invadir o tecido subjacente. Ó, acompanhe. Whisky, de repente, células epiteliais do epitélio de revestimento proliferando, mitoses, 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 invadindo o tecido conjuntivo logo abaixo. E como é que essa história vai terminar? Aqui, ó. Observe. Essa história, ela pode terminar de 3 maneiras diferentes. Primeira possibilidade, vai ser formada uma estrutura, vamos chamar de glândula. Sim, o nome é glândula. Uma glândula que apresenta, ela apresenta um ducto, ela apresenta um canal secretor. E através deste canal, pessoal, esta glândula aqui, ó, ela vai liberar suas substâncias, ela vai secretar suas substâncias para fora do corpo, tipo suor, tipo secreção sebácea, tipo lágrima. Vai secretar a substância numa superfície corporal, ou então dentro de uma cavidade do corpo, tipo glândula salivar, liberando saliva dentro da cavidade bucal, tipo glândula mamária, liberando leite na boquinha do neném. Pode ser uma cavidade de outro corpo também, ok? Então, aqui nós temos o que a biologia chama de glândula exócrina. Glândula exócrina. Gente, crina. O sufixo crinar vem de crinem. Crinem, em grego, quer dizer secreção, secreção. Então, ó, secreção externa. Exocrinar, secreção externa. Glândula de secreção externa. Então, a glândula exócrina é aquela que ela possui ducto, ela possui um canal. É o canal, né? O canal para liberar suas substâncias. Lembra para onde? Para fora do corpo ou para uma cavidade corporal. Então, neste caso, ó, a secreção ela é lançada, liberada na superfície corporal. Superfície corporal. Ou
numa cavidade, uma cavidade desse corpo, cavidade corporal. Percebeu, né? Para o sangue é que a secreção não vai. Então, no nosso corpo, exemplos de glândulas que são formadas assim durante o desenvolvimento embrionário. Lembra? Por exemplo, as glândulas sudoríparas, exócrinas, as glândulas sebáceas, glândulas lacrimais, glândulas mamárias, mamai-vos uns aos outros, e também as glândulas sudoríparas, sebáceas, lacrimais, mamárias. Estou esquecendo de alguma, mas eu vou lembrar tchá. Suor, saliva, lágrima, assim, salivares. Falei, mas não escrevi. Então, jovem, percebe? Secreções que não vão para o sangue, vão para uma cavidade ou para fora do corpo, exócrina, secreção externa. Combinado? Veja, essa história pode terminar de uma outra maneira. Como? Aqui, mais uma vez um epitélio de revestimento invadindo o tecido conjuntivo subjacente, mitoses direto. Então, está aqui uma glândula formada. Então, um aluno observador, perspicaz, vai pensar: Welder, mas cadê o ducto? Cadê o canal desta glândula? Então, galera, esta glândula aqui, ela não vai ter ducto, não vai ter canal. Por que não? Sabe o que aconteceu? O que aconteceu com as células que deveriam ter ficado aqui? Ou não deveriam ter ficado, né? As células do que seria o ducto, elas cometeram suicídio coletivo. Aí você tem que lembrar da matéria de citologia, um fenômeno chamado de apoptose. Quem não conhece, não estressa. Citologia depois a gente vai conversar sobre isso, tá? As células daqui, elas foram matando-se, elas foram cometendo suicídio coletivo. Isso mesmo. A apoptose é um fenômeno que acontece em várias situações. Outro exemplo, quando você ainda era um embriãozinho, as suas mãozinhas estavam em formação. Você tinha pregas entre os seus dedos, as chamadas pregas interdigitais embrionárias. Essas pregas desapareceram. Quando você nasceu, já estava com os dedos assim, livres. O que foi que aconteceu com as células das pregas interdigitais? Elas cometeram suicídio coletivo e as pregas foram desaparecendo. A apoptose acontece, então, em várias situações, inclusive aqui. Então, já que as células cometeram suicídio, então esta glândula, ela não tem mais comunicação com a superfície. Esta glândula perdeu a comunicação com o epitélio de revestimento que lhe deu origem. Então, já que essa glândula não tem ducto, ela vai lançar suas secreções. Onde? Aqui, gente. As secreções dessa glândula vão ser lançadas na circulação sanguínea. Então, essa glândula, ela é classificada, é chamada de glândula endócrina. Endócrina. Lembra? Glândula de secreção interna endócrina. Glândula endócrina, ela não possui canal, não possui ducto. Glândula endócrina. Então, ela lança seus produtos, suas secreções. Vamos também chamar de hormônios? A secreção que vai para o sangue de uma glândula, vamos então também chamar de hormônios, né, galera? Lança seus produtos diretamente no sangue. Exemplos de glândulas endócrinas. Bom, aí é você lembrar que lá na matéria de anatomia,
existe o capítulo chamado de sistema endócrino. Vamos lembrar de cima para baixo? Glândula hipófise ou pituitária, glândula tireoide, paratireoides, adrenais. Tem também dentro do cérebro aquela tal de pineal, que produz melatonina do sono e tudo mais. Exemplos de glândulas endócrinas. E, turminha, lembrar que eu disse que essa historinha poderia terminar de 3 maneiras, né? Então vejam, existe uma terceira possibilidade. Qual é? Durante o desenvolvimento embrionário, um epitélio de revestimento proliferando suas células, invadindo o conjuntivo subjacente, formando esta glândula aqui. Mas, note, esta glândula aqui, ela possui ducto, possui um canal secretor. Então, ela pode lançar substâncias dentro de uma cavidade corporal. Só que na glândula tem algumas células, né, tem parte da glândula que vai fabricar substâncias que vão ser lançadas na circulação sanguínea. Então, é uma glândula mista. Ela tem secreção exócrina e secreção exócrina também. Produz os 2 tipos de secreções. É a chamada glândula mista. Alguns também chamam de glândula anfícrina. Glândula mista ou glândula anfícrina. Lembra? Anfi quer dizer duplo, né? Anfíbios, vida dupla. A pererequinha, ora sequinha, ora molhadinha. Vida dupla, certo? Então, secreção dupla é a glândula que produz secreções endócrinas e exócrinas. Produz secreções dos 2 tipos. E exócrina, endócrina. Aí vem a pergunta: glândulas mistas ou anfícrinas? No nosso corpo, exemplos de glândulas que produzem secreções endócrina e exócrina? Vamos lá. Então, quer dizer que você está entendendo por que tecido epitelial de secreção ou glandular também está no capítulo de tecido epitelial, né? É que glândulas são formadas a partir do tecido epitelial de revestimento, ora, pois. Então, gente, glândula mista ou anfícrina. Aqui nós temos, por exemplo, um tal de pâncreas. Por que o pâncreas vem a ser exemplo de glândula mista ou anfícrina? O pâncreas, ele produz um tal de suco pancreático, lembra? Então, a secreção exócrina do pâncreas é o sucozinho pancreático. A gente aprendeu em anatomia que ele é secretado lá no duodeno. Uma cavidade corporal, a cavidade do intestino, lá no duodeno, né? Só que o pâncreas também fabrica hormônios. Lembra? Qual é a secreção hormonal endócrina do pâncreas? Os hormônios insulina e glucagon. Hormônios que ajudam a regular a nossa glicemia. Também temos aqui, gente, os testículos. Ora, bolas! Testículos são glândulas mistas. Qual é a secreção exócrina dos testículos? O que os testículos fabricam que vai ser secretado? Secretado para fora do corpo.
ou numa cavidade só que de outro corpo, né? Amai-vos uns sobre os outros. Você respondeu sêmen? Errou! Sêmen não. Lembra que o sêmen tem secreção dos testículos, os espermatozoides, mas tem secreção prostática, secreção da vesícula seminal, das glândulas bulbouretrais. Então, do sêmen, a parte produzida pelos testículos vem a ser os spits. Velozes e furiosos, os espermatozoides. Spits na intimidade, né, gente? E glândula endócrina, ou melhor, e secreção endócrina, por quê? Hormônio produzido pelos testículos, uma tal de testosterona, fabricada lá pelas células de Leydig ou células intersticiais dos testículos, viu? Glândula mista ou anfícrina, secreção exócrina, secreção endócrina. E também temos, como exemplo, os ovários. Ovários também são glândulas mistas ou anfícrinas. Qual é a secreção exócrina dos ovários? Aquilo que os ovários produzem que vai ser lançado lá lá na tuba uterina. Secreção liberada pelo ovário no dia da ovulação. Vai para o interior da tuba uterina, capturado pelas fímbrias, aqueles tentáculos no finalzinho da tuba. Nós temos aqui um tal de ovócito 2, né? O ovócito 2, ou ovócito secundário, é a secreção exócrina dos ovários. Ovócito 2, no dia da ovulação. Qual é a secreção endócrina dos ovários? Hormônios ovarianos, galera. Nós temos principalmente, basicamente, o estrogênio, fabricado lá pelos folículos de Graaf durante o ciclo menstrual, lembra? E uma tal de progesterona, fabricada a partir do corpo lúteo ou corpo amarelo, lá dentro do ovário também. E os ovários também fabricam um pouquinho de testosterona. Nas mulheres, ovários também fabricam um pouquinho de testosterona para dar libido. Nas mulheres, testosterona tem a função básica de dar libido, apetite sexual. Então, gente, exemplos de glândulas anfícrinas ou mistas, tá? Bom, para você ter uma noção melhor ainda das coisinhas que nós conversamos até agora, vamos fazer algumas viagens? Caramba, quer dizer que as glândulas que eu tenho foram formadas a partir de epitélios de revestimento que invadiram tecidos conjuntivos logo abaixo. Umas figurinhas, mais algumas figurinhas para isso ficar bem claro, bem explicitado em sua mente. Olho. Oi? Representação de um olho. Tá? Bom, lembrar que sobre o olho tem uma tal de pálpebra. Você concorda? Pálpebra superior. Ó, a parte de cima da pálpebra é pele. Concorda? Pele. Já aqui, ó, a parte interior da pálpebra é uma mucosa. Molhadinha, lubrificada, mucosa, tecido epitelial. Confere? Então, quando você ainda era um embriãozinho, o epitélio de revestimento da sua mucosa da pálpebra fez isso aqui, ó. Células começaram a proliferar, mitoses, invadindo a derme, o tecido conjuntivo da pele da pálpebra. Tranquilo? Então, olha o que aconteceu. Essa invasão foi crescendo, até formar esta estrutura aqui. Que estrutura é essa? É uma glândula
que hoje fica derramando lágrima para lavar suas córneas constantemente. O nome é glândula lacrimal. Epitélio de revestimento formando glândula lacrimal. Você lembra que na aula anterior, epitélio de revestimento, eu disse que dá muito câncer em tecido epitelial e expliquei que câncer de mama, comentei que câncer de mama também é um câncer de epitélio. Como é que pode um câncer lá dentro da mama ser um câncer epitelial? Galera, aqui ó. O mamilo e a pele do tórax de uma menininha, ok? Os anos vão passando. Lembra disso? Lá nos toboáguas dos parques aquáticos, os anos vão passando. Enquanto os anos vão passando no corpo da menininha, olha só, a epiderme do mamilo começa a proliferar suas células e a invadir o interior do que vai ser futuramente glândula mamária. Por enquanto vamos chamar de pele do tórax. Mais alguns anos vão se passando e os hormônios vão surgindo, tecido adiposo vai crescendo e nós vamos encontrar então, dentro daquela mama, envolvidos por bastante tecido adiposo que também cresceu, o quê? Uma série de ductos, canais, por onde o leite vai escorrer. O Helder, então as glândulas mamárias, onde o leite é produzido, as glândulas mamárias foram formadas graças ao epitélio de revestimento, no caso epiderme, que foi invadindo a pele ali nos seios, na região do tórax. Isso, jovem, exatamente isso. Por isso, ó, se nós cortarmos aqui uma glândula mamária, vamos encontrar lá dentro o quê? Um monte de células epiteliais. Células epiteliais, poliédricas, justapostas, glândula mamária. Epitélio glandular, formado a partir de epitélio de revestimento. Olha uma outra viagem. Ó, este círculo representando a boca, representando ó, a mucosa do interior da sua boca. Confere? Quando você ainda era um fetinho em desenvolvimento, células epiteliais da mucosa bucal começaram a proliferar suas células e a invadir o tecido conjuntivo subjacente. De novo a mesma história, turminha. Ah, e daí? E daí? E daí que hoje você tem dentro da sua boca, ou melhor, você tem dentro do seu rosto, o quê? Você tem glândulas que vão produzindo substâncias e lançando-as dentro da cavidade bucal. Vamos chamar de glândulas salivares. Lembra que são 6 glândulas salivares? 2 parótidas, 2 submaxilares e 2 sublinguais. Glândulas salivares formadas a partir de expansões da própria mucosa bucal durante o desenvolvimento embrionário. E para tentar te convencer mais ainda, então vamos ao último exemplo. Vamos ver se você reconhece. Quer dizer que hoje eu tenho um pâncreas, eu tenho fígado e vesícula biliar, lançando secreções para dentro do duodeno. Suco pancreático, e lá vem a bile fabricada pelo fígado, secretada pela vesícula. Alguma vez você já se perguntou como é que isso aqui aconteceu? De onde é que surgiram o pâncreas, o fígado e a vesícula? Que lançam secreções justamente no duodeno. Olha só, quando você ainda era um embriãozinho,
Estava assim. Esôfago, estômago começando a ser formado e intestino delgado. Tranquilo? De repente, whisky, de repente, células epiteliais da mucosa do duodeno proliferando, mitoses num ritmo alucinante, começando a formar isso aqui, ó, uma evaginação, uma expansão da parede do próprio duodeno. Com o passar dos meses, essas expansões, elas foram crescendo. Mitoses, mitoses, mitoses. Elas foram expandindo. Ah, e daí? E daí? Aí eu acho que você já deduziu, né? Hoje você tem o quê? Você tem o tal do pâncreas, você tem também o fígado e a vesícula biliar. Pâncreas, fígado, vesícula biliar foram formados, galera, por esse mecanismo aqui, ó. É por isso que tudo desemboca onde? Dentro do duodeno, porque veio dali mesmo. Epitélio de revestimento formando glândulas. Lembrar que fígado também é glândula, né? Glândula anexa ao tubo digestório. Perfeito? Eu espero do fundo do meu nódo sinusal que você então tenha entendido a relação entre os epitélios de revestimento e os epitélios glandulares. E entendido também a classificação das glândulas em exócrina, endócrina e anfícrina. Show? Para a gente terminar essa aula de epitélios glandulares, epitélios de secreção, então vamos aqui a uma última classificação. Tem mais? Tem mais. Glândulas exócrinas, quanto ao modo, à forma de secreção. Entenda, a classificação que eu vou mostrar aqui agora, ela vale somente para as glândulas exócrinas. É uma subclassificação para glândulas exócrinas que alguns vestibulares cobram, tá? Glândulas exócrinas, quanto à forma de secreção, elas podem ser do tipo apócrinas, podem ser do tipo holócrinas ou então merócrinas. Credo, existe isso? Existe isso. O que é uma glândula exócrina do tipo apócrina? Gente, esse apo aqui, ó, macetim, vou tentar. Esse prefixo aqui, apo, é para você lembrar de ápice, lá em cima. Ápice, como assim? Glândula exócrina apócrina é aquela que elimina a região apical da célula durante a secreção. Olha só, tem glândula que, quando secreta o seu produto, a parte de cima, a parte apical da célula, acaba sendo descartada, eliminada. Caramba, existe isso, Elton? Existe isso. Solta a porção apical da célula, mas a célula, ela fica na glândula, tá? Ainda bem que você já sabe, lá da matéria de citologia, que a membrana plasmática, membrana celular, o tal do mosaico fluido, tem uma certa capacidade de regeneração, não é isso? Até certo ponto,
Se a lesão não for muito grande, a membrana pode ser reconstituída antes que a célula morra. É o que acontece aqui, galera. Ó. A célula ela vai se recuperar. A membrana vai ser, né, regenerada. Só que a secreção ela foi embora levando a parte de cima da célula. A célula que fica vai fabricar nova secreção e o ciclo acaba se repetindo. Exemplos de glândulas apócrinas, as glândulas mamárias. Aqui nós temos como exemplo as glândulas mamárias. Quando o nenenzinho está sugando o seio de sua mãe, ele vai recebendo leite e também fragmentos de células das glândulas mamárias. É o normal, tá? Bom, as células, aliás, as glândulas do tipo exócrinas, holócrinas. Holo. O prefixo holo significa tudo. Tudo. Total. Holo quer dizer tudo total. Holofote, aquela luz forte em cima de você, né, iluminando bastante o ambiente. Holoforte, total, tudo. Então, aqui nós temos o seguinte, é uma glândula em que as células, elas são descartadas, eliminadas com a secreção. Descartadas juntamente com a secreção. Caramba! Na glândula, várias células, beleza? O que acontece? As células estão produzindo suas secreções. A célula que tiver com bastante secreção, célula mais adiantada, já está com muita secreção no citoplasma. Essa célula, ela acaba se soltando. A célula vai ser descartada. Junto com a secreção, a célula é descartada e as células que ficarem, elas vão sofrer divisões mitóticas. As células que ficam, elas realizam mitoses e vão substituir a célula que foi eliminada. Caramba, também existe isso? Gente, é a tal da natureza, né? A tal da natureza. Ó, vai surgir depois, por mitose, uma outra célula. No nosso corpo, glândulas que vão descartando suas células durante o processo de secreção. E repetindo, na glândula, as células que ficarem, mitoses para reposição daquelas que foram eliminadas. Aqui nós temos, galera, as glândulas sebáceas. Glândulas sebáceas. Quando a secreção sebácea é liberada na superfície da pele, ela está ainda, o sebo está ainda dentro das células. As células na pele se fragmentam e soltam a secreção sebácea que lubrifica, né, dá uma certa lubrificação na nossa pele. Glândula exócrina do tipo holócrina, vai tudo, ou seja, vai a secreção ainda dentro da própria célula, tá? E as glândulas exócrinas do tipo merócrinas. Exócrinas do tipo merócrinas. Galera, aqui as células, elas apresentam um ciclo secretor completo. Ciclo secretor completo. Expressão que eu já vi em vários livros e questões de vestibulares, tá? Ou seja, como assim? Ciclo secretor completo. Ou seja, apenas a secreção será eliminada. Apenas a secreção é eliminada. Em outras palavras, quer dizer que a célula ela vai ficar intacta. A célula
permanece intacta. Grava bem assim, ó. Decora bem assim, digamos, né? Macetinho para o vestibular. As mamárias são apócrinas. Sebáceas são holócrinas. E as demais glândulas exócrinas vão ser do tipo merócrinas. Aqui nós temos, como exemplo, as demais glândulas exócrinas. Salivares, lacrimais, beleza? Mas, Welder, eu não entendi muito bem que trem é esse de ciclo secretor completo. Não, sem problemas. É porque eu também ainda não falei, né? Então, gente, ó, é só lembrar da citologia. Complexo de Golgi, retículo endoplasmático, lembra não? O beabá, o basicão lá da citologia. A célula tem bastante retículo endoplasmático. Pode ser liso ou rugoso. Essa célula, ela fabrica bastante vesículas contendo alguma secreção. Essas vesículas, elas vão entrando no complexo de Golgi. Entram pela face cis do complexo de Golgi. E, do outro lado, na face trans do complexo de Golgi, vesículas vão surgindo por brotamento, vão brotando do complexo de Golgi. Essas vesículas são levadas à superfície, acoplam-se à membrana e a secreção, então, vai ser lançada. Liberação da secreção. Viu? A célula fabrica, empacota e secreta apenas a substância que ela fabricou. Apenas a secreção é liberada. A célula não solta nem a sua parte apical e nem se solta da glândula, só manda a secreção embora. É a típica célula secretora que você tinha visto já lá na citologia, tá bom? Então, galera, essa foi a nossa aula sobre epitélios de secreção ou epitélios glandulares. Reconhecer as glândulas quanto ao tipo, né? Se a glândula é endócrina, se ela é exócrina, se ela é anfícrina. Conhecer a classificação de glândulas exócrinas, do tipo apócrinas, holócrinas ou merócrinas. E não esquecer que glândulas são formadas a partir de epitélios de revestimento. Show? Mais uma vez, grato pela sua atenção. Um abraço, um amplexo do macrófago e até a nossa próxima aulinha. Foi.